E nós estamos nesse sábado, às vésperas desse domingo, que é o 18º domingo do tempo comum. E nós temos as leituras que são muito bonitas, vale a pena, não é? Eu vou começar essa nossa conversa, se você me permitir. É claro que você permite, porque se você não permite, eu vou falar do mesmo jeito. Eu vou começar com o trecho do Evangelho. Nós estamos, nesse ano, lendo o Evangelho de Mateus, né? Nas nossas missas de domingo. Nós estamos no capítulo 14, você se deve lembrar que nós vimos o capítulo 13, que é o capítulo das parábolas. Agora entramos no capítulo 14, então no versículo 13 a 21. Por que a gente não leu os primeiros versículos do capítulo 14? Porque já foram lidos. Jesus indo a Nazaré, todas aquelas coisas, não é? Mas aqui no capítulo 14 nós temos o seguinte, olha, a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse fato, esse acontecimento é tão importante para a comunidade cristã que São Mateus conta duas multiplicações de pães e peixes também. São Marcos conta duas também. São Lucas conta uma e São João conta uma também. Então, veja como é que é importante. Todos os evangelhos contam esse episódio. E nós, quando lemos, por exemplo, Mateus, esse trecho aqui, é interessante combinar ou olhar o que diz São Marcos, o que diz São Lucas e o que diz São João. É muito interessante. Eu vou tentar fazer isso com vocês agora, nesse comentário ao trecho de Mateus. Então, veja só. Jesus estava na região da Galileia. Na Galileia, o rei, não era bem rei, era tetrarca que se chamava, era Herodes. E Herodes tinha mandado matar João Batista. Mandou degolar João Batista, como a gente sabe, porque João Batista enfrentou. Disse que ele estava vivendo mal, tinha de corrigir. E ele, o rei, se sentiu injuriado, a mulher com quem ele vivia também, e aí então matou João Batista. E aí ele começa a perguntar, não é? O Herodes começa a perguntar, será que esse Jesus de que estão falando tanto não seria o João que voltou? Quer dizer, veja o remorso que ele tinha, né? Bom, então quando Jesus soube que o Herodes tinha mandado matar o João Batista, Jesus achou melhor sair de lá. Muito curiosa essa passagem. E Jesus pega o barco, é a região lá do lago de Tiberíades, de Genezaré, e atravessa, vai para um lugar deserto. Mas antes, havia uma multidão atrás de Jesus, porque Jesus fazia os milagres, falava, o pessoal se entusiasmou demais, né, pelo que Jesus fazia e dizia. E o que aconteceu? Jesus ia para um lugar ermo, um lugar assim onde não havia multidões, não era deserto, um lugar ermo. Quando Jesus chega lá, a surpresa. O povo tinha ido à pesca, numa corrida, hein? Foi correndo, foi. Quando Jesus chega, aquele povo lá. E agora? E agora? Jesus olha aquela multidão e tem pena daquele povo. São Marcos diz o seguinte, que Jesus viu aquele povo como um rebanho sem pastor. Pessoal desorientado, sem lideranças, né? Que levassem, afinal de contas, para algum lugar. E daí, então, Jesus teve compaixão. Não dó, compaixão. Compaixão é a gente compartilhar o sentimento do outro. Isso é compaixão. Dó é uma atitude superior. Você olha o outro está sofrendo, você tem dó. Quer dizer, você não sente o que o outro está sentindo. Jesus sente o problema daquele povo. E Jesus, no Evangelho de Marcos, ele faz uma coisa. Ele percebe que, primeiramente, ele tem de dar a palavra. O povo está com fome da palavra. E Jesus, então, anunciou o reino de Deus. Então, primeiramente, a palavra. Mas, aí entrando no Evangelho de Mateus, ficou tarde.
conversa foi cumprida, Jesus fez curas, também curou muitos doentes. E agora? Já estava anoitecendo. Então Jesus fala, aliás, os apóstolos vão dizer, então, manda embora esse povo aí, porque já está tarde, né? E Jesus, não, vocês é que vão dar pão para eles, ou comida para eles. Mas como, Senhor? Como é que eles vão fazer isso? E São João disse que um menino, um rapazinho, né? Tinha levado 5 pães e 2 peixes. 5 pães de cevada. Pão dos pobres naquela época, não é? É curioso até, uma vez eu estava conversando sobre isso, aliás, fazendo uma homilia, viu, Fábio? Então, eu falei assim, olha, vamos ver esse evangelho. Comecei assim, a partir do rapaz. Ele está na casa dele e vê aquele polvaréu passando. O rapaz muito curioso, fala para a mãe dele, mãe, eu vou lá também ver o que está acontecendo. Então a mãe fala assim, meu filho, olha, deixa eu arrumar um lanche para você. Eu vou colocar aqui numa sacola, 5 pães, 2 peixes já fritos, né? Para se você tiver fome, você não vai passar fome, não. Então o rapaz foi, chegou lá, ele ouviu Jesus falando, se entusiasma, como Jesus também. E aí então Jesus pergunta, e um apóstolo, Santo André, fala assim, olha, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para esse povoaréu todo, né? 5.000 pessoas? Aí Jesus fala assim, olha, manda todo mundo sentar aí, tem uma grama aí, uma relva, o pessoal senta, fica em grupos. Aí Jesus, o que diz aqui o Evangelho de São Mateus, né? Ele diz o seguinte, Jesus pegou 5 pães, os 2 peixes, o menino deu para Santo André entregar para Jesus. Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, deu graças, né? E os deu a seus discípulos. Os discípulos distribuíram as multidões. Veja, portanto, que coisa interessante. Depois de saciar a fome da palavra, a orientação para a vida, Jesus tem compaixão que o povo está com fome. Então faz alguma coisa, abençoa, e aquele pessoal os discípulos começam a distribuir. E o que aconteceu? Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Quer dizer que então comeram à vontade pão e peixe, que era a comida do pessoal da região. O pessoal ali não comia carne, comia peixe, né? E com o pão, era um alimento deles. Então eles comem à vontade e agora tem força para voltar para casa. Bonito isso. E aqui São Mateus diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, olha, era gente, põe gente aí, era muito povo, né? Como é interessante esse trecho. Aqui nós temos algumas coisas na nossa homilia amanhã, na nossa meditação também, pensar. Primeiramente, atitude de Jesus. Jesus tem compaixão. Nós sempre devemos lembrar disso, né? Muitas vezes nós nos revoltamos com certas coisas que acontecem. Não adianta a gente se revoltar, a gente deve ficar indignado, sim. Com certas coisas, a gente deve ter indignação. A indignação é um sentimento muito humano e muito divino também. Tanto assim que no Antigo Testamento aparece muitas vezes Deus indignado, a indignação. A gente não pode aceitar certas injustiças, certas coisas que acontecem. Não, isso não está certo. Agora, a gente tem de ter a atitude de Jesus. A pessoa que faz uma coisa dessa merece muita compaixão. É uma pessoa que realmente não tem coração, uma pessoa que não é humana, não é uma pessoa que está longe do reino de Deus, não é? Então a gente ter compaixão. Então a compaixão é uma coisa muito importante na nossa vida. Sentir o problema dos outros. E sentir o problema, que problema é? Há muitos problemas. Por exemplo, problema de desorientação de vida.
Então, a gente, o que tem de ajudar essa pessoa a se encontrar com Deus, com Jesus Cristo. Jesus, então, é o caminho, a verdade e a vida. Ajudar essas pessoas a se encontrarem realmente com Jesus, né? Então, é o caminho de ajudar alguém, compartilhar. Você não tem Deus, você está vivendo caminhos errados. Então, faça o que puder para que a pessoa encontre na palavra de Deus as respostas para a sua vida. Depois, outra coisa. Às vezes são problemas realmente de fome física, fome assim, corporal, né? O que a gente pode fazer? Nós temos de pensar, o que nós podemos fazer por essas pessoas? E o que Jesus fez, né? Jesus multiplicou os pães. Nós não somos capazes disso, mas nós somos capazes de compartilhar. A partilha, eu acho que é importante. Nós estamos vivendo num momento meio complicado. Não precisava nem dizer isso para vocês, né? Está vivendo um momento muito complicado com esse negócio da pandemia que está assolando o mundo inteiro. O que vai acontecer depois? Ainda ontem eu recebi uma carta, né? A pessoa dizendo assim, o que vai acontecer depois? Como nós seremos depois? Eu acho que poderão acontecer duas coisas. Primeiramente, a gente se acostumar a ser isolado, a gente virar egoísta, ou a gente se abrir ao outro, achar que no mundo nós precisamos um dos outros. O sentimento de abrir-se aos outros é cristão. O sentimento de se fechar não é cristão, não. Não é de Deus. Então nós precisamos ver o que nós podemos fazer pelos outros. Também nesse sentido de desemprego que está havendo, sentido de falta que muitas pessoas vão encontrar. O que nós podemos fazer? Eu acredito que nós, se tivermos fé realmente em Deus, confiança em Deus, e abrimos o coração para a partilha, nós vamos vencer esse momento com muita facilidade, muito, muito melhor, de um modo muito melhor do que a gente pode imaginar, né? Então, esse trecho do Evangelho é muito atual, porque ele vem no momento em que a compaixão é realmente a chave para nós resolvermos o que está acontecendo, o que vai acontecer depois. Agora, eu vou comentar um pouquinho o trecho da primeira leitura, que é tirada do profeta Isaías, é o capítulo 55, versículo de 1 a 3. Aqui está na segundo Isaías, como se diz, né? Isaías é um livro só, mas foi escrito em três épocas diferentes. Aqui é o segundo Isaías, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 55. São 41, aliás, terminou outro, terminou no 40, né? E vai até o 55. E o que nós temos aqui? O profeta, assim, dando esperança para o povo que ia acontecer, não é? Esperança de sair da situação, porque quando foi escrito o segundo Isaías, o povo estava no exílio, estava longe da terra, tinham destruído Jerusalém, o templo, todas essas coisas. Então agora uma visão de esperança. Não é? É muito bonito essa parte de Isaías. E o profeta, não é? Vai pôr as palavras de Deus na boca dele, o que Deus está dizendo. Então Deus diz assim: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Bonito isso daqui. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com uma satisfação completa? Então aqui Deus está dizendo, vocês encontram em mim tudo aquilo que vocês estão buscando. É bonito isso daqui. Agora vocês vejam, o que se encontra em Deus? O que você vai encontrar em Deus para você ir a Ele, que é a água que mata a sede e o pão, o alimento que mata a fome. Ouvi-me com atenção. Ouvi-me com atenção, veja só. E alimentai-vos bem para deleite e revigoramento do vosso corpo. Ouvi-me com atenção. Depois, agora, inclinai vosso ouvido e vinde a mim. E ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi.
Agora, então, aqui nós temos uma coisa. Porque, continuando esse trecho, há uma outra passagem que nós já vimos em outras ocasiões. A palavra de Deus é como a chuva que cai, a neve que cai também, né? E faz a terra produzir. Então, veja só, a palavra de Deus é como a chuva, é como a neve, né? Aqui, então, o que a gente encontra em Deus? A palavra de Deus. Quer dizer, quando você está com fome, você vai encontrar na palavra de Deus a resposta. Aqui fala, naturalmente, da fome da palavra. Você está desorientado na vida. Você não sabe o que fazer. Você vai encontrar em Deus a resposta. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus. Que é a palavra de Deus? Você vai dizer, é a Bíblia. Bom, muito bem. Mas quem é a palavra de Deus? Então, nós vamos encontrar no Evangelho de João, no comecinho do Evangelho de João. A palavra de Deus é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É o Filho de Deus que veio ser um como nós. É Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então, em Jesus Cristo, você encontra as respostas para os seus anseios de caminhos para viver. É em Jesus que você encontra. Agora, que Jesus é esse? É concreto. Jesus não é somente uma pessoa, mas Jesus é uma proposta. É um caminho de vida. Ele mostra para nós como caminhar. Então, aqui nós temos já algumas dicas, vamos dizer, para a nossa homilia. A fome. Há muitas fomes, né? A fome da palavra, desorientação de vida, e a fome também corporal. Quem é que vai realmente nos ajudar, vai nos saciar a fome espiritual? É Jesus Cristo. E aonde que a gente encontra Jesus Cristo? Vamos encontrar Jesus Cristo na palavra de Deus escrita na Bíblia, e vamos encontrar Jesus Cristo também na Eucaristia, é nosso alimento espiritual. Quem comer desse pão não terá fome para sempre, não é? Terá vida em si. Veja, então Jesus é a resposta, como palavra que orienta, como força que se dá na Eucaristia. E uma presença também quando nós vivemos nossa vida de família, de comunidade, na presença dele. O Salmo 145, na numeração da Bíblia hebraica, né, e 144 da Bíblia grega, nós temos aqui uma coisa muito bonita. Os salmos são bonitos, né? Tem alguns que são meio horripilantes, vou dizer, por causa de desejar tanta desgraça para os outros, né? Mas tem alguns que são bonitos. Esse 145 é muito bonito. Você veja só, quem é Deus? Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Veja, quem é nosso Deus? Veja só. É misericórdia. Deus tem compaixão de nós. Deus sente quando você faz coisas erradas. Deus sente o problema seu, né? Então, ele é misericórdia, entende. Piedade, né? Deus compreende e perdoa. É amor, é a definição que São João dá de Deus. Deus é amor. É paciência. Deus, se quisesse, ele acabava com a gente na hora. Mas Deus vai esperando que a gente encontre os caminhos dele. É compaixão, essa palavra bonita, não é? Depois diz ternura. Ternura. É bonita essa palavra, ternura. Ternura, né? Deus nos envolve de ternura. E depois ele vai dizer assim, olha, todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo o ser vivo com fartura. Quer dizer, Deus não se esquece de nós. Eu vi há uns tempos atrás, quando estava preparando uns trabalhos, não é? Uns dados da FAO. FAO é a organização da ONU para o alimento e a agricultura. Até a sede é em Roma, né? E a FAO, no relatório que ele apresentava, diz: a produção agrícola do mundo dá de sobra para
toda a humanidade, para todo mundo comer, viver bem, dá para todo mundo. Mas o que está acontecendo? Como o alimento é também um elemento de ganhar dinheiro, se perde muito alimento e não chega a todas as pessoas. Então, pessoas que se arrebentam de comer e tem pessoas que estão morrendo de fome porque não têm o que comer, não é? Então, Deus dá o alimento para todos. Agora, depende realmente daquilo que eu falei, da gente saber compartilhar. Isso dá para todos. Então, vamos todos comer bem, vamos viver bem, né? Mas o cara aqui ajunta. Depois, a FAO dizia o seguinte: o alimento, quando sai da lavoura, do campo, para chegar realmente ao prato do consumidor, aí ele perde pelo menos 12%. Perde. Isso é verdade, né? E depois também nesse pessoal que come demais, faz comida demais e joga fora. Eu me lembro uma ocasião, eu passei perto de um mercado grande, mercado público, né? E tinha as caçambas de lixo. Eu falei, vou ver o que jogam fora. Tudo alimento jogado fora. Se você for ver o lixo do pessoal, não digo aqui de Santa Fé, mas onde eu era assim, você vai ver quanta comida se joga fora, né? Por que jogar fora, né? A gente tem de lembrar que isso tem de ser repartido, tem pessoas que estão necessitando, não é? Então, Deus olha, Deus manda o alimento. Agora, depende de nós, né? Fazer o que Deus faz, a gente saber compartilhar também. Então, veja só, Fábio, os textos são muito ligados, né? A multiplicação dos pães. Veja só, Jesus tem compaixão do povo. Vai fazer uma coisa, ensina para o povo primeiro o caminho, depois alimenta o povo com 5 pães e 2 peixes. A partilha. Todo mundo come e ainda sobra. Então, nós temos aí a fome da palavra, a fome de Jesus, a fome de Deus, e a fome do alimento. As duas coisas devem ser vistas por nós. Devemos ter compaixão. Compaixão, fazer como Jesus fez. Depois, o Isaías, né? Deus chamando. Nele, nós encontramos as respostas. Vamos ouvir o que Deus fala. E o que Deus fala? Fala através de quem? Através de Jesus Cristo. Jesus está aí. A palavra de Deus, a Bíblia. Está aí a Eucaristia. Está aí também o sentimento de partilha. E esse salmo que é tão bonito, não é? Quem é Deus? Você pode resumir tudo numa palavra. Deus é amor, né? E Deus olha por todos nós. Então, dá o alimento para todo mundo. Agora, depende de nós, né? Acabar com essa coisa de um querer tudo para ele e deixar os outros aí passando fome. Agora, o trecho da segunda leitura é muito bonito, mas é muito bonito mesmo. Da carta aos Romanos que nós estamos lendo. Nós estamos aí no capítulo 8º, nós lemos o versículo 35 a 39. É uma exclamação. Paulo chega aqui, vendo o amor de Deus por nós, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Então, muita gente pensa que é o amor que nós temos por Cristo. Não é. Se você ver o texto aqui, é o amor que Cristo tem por nós, o amor que Deus tem por nós. Então, Deus nunca vai deixar de nos amar. Nunca, não é? É quando a gente está no meio de uma tribulação. Será que Deus deixou de me amar? Não, Deus está junto aí, dando força. Você está angustiado. Será que Deus deixou de amar você? Não. A perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada. Não. Deus continua com amor intenso por você. Depois ele diz: em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Então nós enfrentamos tudo isso. Estamos enfrentando a pandemia. Muita gente fala assim: é castigo de Deus. Não, senhor. Não é castigo de Deus, não. É uma tribulação que nós estamos passando, mas Deus continua a nos amar, dar força, está dando inteligência
para os cientistas descobrirem os remédios, para descobrirem a cura, não é? Uma vacina, tudo isso. Deus não nos abandona, não. Nós vencemos tudo isso. Tenho a certeza, São Paulo é muito, muito, o estilo dele é lindo. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, veja, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Que trecho, meu Deus do céu! Isso aqui é realmente... São Paulo, naquele momento, eu acho que estava muito inspirado, né? Realmente, o amor de Deus por nós é uma loucura. Tem um teólogo, até um teólogo da Igreja Ortodoxa, muito bom, ele chama o amor de Deus de amor louco, né? O que Deus lucrou de amar a nós? O que ele lucra com o amor? Não lucra nada, só ofereceu, né? Esse é o amor verdadeiro. Então, a gente lembrar disso em todos os momentos da vida. Deus me ama. Nós deveríamos repetir muitas vezes, Deus me ama. E o gesto de Jesus, da compaixão, de falar, de multiplicar os pães, é a manifestação desse amor de Deus por nós. Jesus é a prova de que Deus nos ama. Então, nós devemos sempre nos lembrar disso. E, como resposta, vamos procurar amar o nosso Deus, que é o caminho. Esse é o caminho realmente, né? A respeito do amor de Deus, ainda mais no final agora, né, o senhor falando aí da carta de São Paulo, isso daí realmente nos enche de esperança, né? Você está dizendo que nenhuma criatura é capaz de nos separar, então quer dizer que nem o inimigo de Deus, né? Não, como a gente nem nem as forças coisa ruim, cósmicas, né? né? Nada é capaz de nos separar. Que coisa gostosa. Como é bom escutar isso, Donizinho. Como é bom escutar isso daí. E como é bom refletir sobre isso, né? E o senhor sempre fala para nós que a segunda leitura do domingo, ela não tem necessariamente uma interação com a primeira leitura e a terceira. Exato. Mas nesse caso cabe bem, né? Porque Jesus amou tanto aquele povo que, além de dar a palavra, deu também o alimento, exato, cuidou do povo das necessidades básicas e espirituais, né? Exato, e aí a gente olha nessa carta de São Paulo aqui e vê esse carinho, essa ternura, né? Como a gente escutou na primeira. Que coisa gostosa. Dom Luizinho, é bom demais escutar isso. Isso acalenta o coração, deixa a gente cheio de esperança, que apesar de tudo que a gente está passando, das tribulações, né, que a gente vê essa coisa toda da pandemia, poxa vida, quantas pessoas passando por dificuldades, passando por medo. Olha, em Deus a gente encontra todo o amparo necessário, né, Dom Luizinho? Isso nos enche de esperança, que coisa gostosa, é bom demais escutar. É uma força, né, Fábio? É uma força. É bom demais. E é verdade, isso é verdade. Sabe que eu me vem no pensamento agora a imagem, né, que nos traz no Evangelho de São João, do próprio João, né, recostado sobre o peito de Jesus na hora da Santa Ceia, né, encostado ali, puxa, que gostoso, né? Que lugar bom para se recostar. Muitas vezes você, quando está chorando na vida, você tem um ombro onde encostar e chorar, né? É verdade. Que é o ombro de Jesus Cristo, né? É verdade. Que isso coisa mesmo. boa. Dom Luizinho, nós infelizmente então vamos ter que terminar o nosso papo, que tá bom demais da conta, como diz o mineiro, né? Tá bom demais da conta, mas não vamos terminar o papo sem pedir para o senhor abençoar os nossos ouvintes, abençoar todos nós aqui da rádio também, Dom Luizinho. Então, Deus abençoe a vocês, tenham um bom sábado e um belo domingo e também uma bela semana, não é? E para isso eu vou pedir a bênção de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria,
Mãe de Jesus, nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.